Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos começar falando sobre a lógica do dom. A gente precisa entender a dinâmica do reino de Deus, entender como Deus nos criou, como Deus é. Deus é amor, mas a gente precisa entender isso numa dinâmica, de uma lógica do dom. Nós não podemos entender isso a partir de uma lógica do prazer. Não somente, como vocês podem olhar no primeiro slide, tem aí, não somente os homens se unem entre si, mas é Deus que os doa um ao outro. E nisto se atua o seu plano criador. Assim como lemos no livro do Gênesis, Deus criou o mundo visível para o homem e lhe disse para dominar sobre toda a terra. No próximo slide vocês podem notar que Deus cria numa lógica de dom, não numa lógica de prazer. E precisamos saber bem essa distinção. Isso é muito interessante porque nós vivemos numa lógica de prazer. O que é uma lógica de prazer? É de entender tudo a partir de um paradigma. O paradigma do prazer. É muito triste, muito ruim, nós vemos que nós pautamos todo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos a partir deste paradigma, um paradigma de prazer. Pense bem, qual a imagem que você tem do céu? Muitas pessoas têm a imagem do céu, o local onde todos os meus prazeres vão ser saciados, onde eu não vou ter mais nenhum sofrimento. E a gente vive pensando só nisso. Nós não conseguimos imaginar, por exemplo, o céu como um local de amor profundo a Deus, em que todos os santos e anjos estarão reunidos num louvor constante a Deus, num amor profundo aos irmãos. Nós não temos essa imagem. Porque nós vivemos numa lógica de prazer, não numa lógica de dom, numa lógica de amor, numa lógica de doação de si mesmo. A Trindade mesma se faz dom pelo homem. Deus se doa à humanidade. Deus se despoja de si mesmo para se dar à humanidade. Nós só vamos conseguir entender a palavra de Deus com essa chave de leitura. O dom. A doação de si mesmo pelo outro. Deus é amor. E amor é dom de si mesmo para os outros. O amor é dom. Se nós não entendermos, se nós não compreendermos isso, nós não vamos entender a dinâmica do amor. Nós não vamos entender nada sobre aquilo que João Paulo II fala no seu livro Amor e Responsabilidade, na sua tese de antropologia filosófica. Nós não vamos entender, porque nós vamos querer nos adiantar a entender isso simplesmente numa lógica de prazer, e nós não iremos entender. No próximo slide, vocês vão notar aí, os homens não vivem somente um ao lado do outro, mas vivem em variados referimentos. Vivem um para o outro, um é para o outro. Pode parecer que não existe aí nada de extraordinário, e a princípio, uma simples imagem da vida humana. Esta imagem, porém, em certos momentos, ganha densidade e é exatamente aí, neste aumento de densidade, que se realiza o mencionado dom de um homem ao outro. A gente não vive só, nós não vivemos isolados. Deus sendo dom, Deus sendo trindade, três pessoas numa só divindade, vivem numa dinâmica de comunidade. O Pai se doa ao Filho, o Filho se doa ao Pai, e esse amor que envolve o Pai e o Filho é o Espírito Santo.
Deus, sendo essa imagem de comunidade, nos cria nessa mesma dimensão. Nós não somos pessoas isoladas. Nós não somos seres sozinhos. Deus nos cria numa dinâmica de dom. Nós vivemos um para os outros. E eu acho, a gente nota que até mesmo a nossa finitude, ou seja, nós morremos, nós não somos infinitos, nós não somos eternos, nós não estamos em todos os lugares. Deus, quando nos coloca como seres limitados, sobre uma certa perspectiva, nos cria também como imagem da Trindade, porque mostra que precisamos dos outros, mas mais ainda do que isso, nos mostra que fomos criados para os outros. Nós fomos criados numa dimensão do dom, no dom de si mesmo para os outros. No próximo slide, nós vamos notar o seguinte, que essa dinâmica de dom, de doação, ela não é uma invenção. Nós podemos notar, ela tem um arcabouço teológico muito forte. Primeiro, Deus doa ao homem na criação. Deus Pai doa ao homem na criação, cria todas as coisas e diz, vai e domina todas as coisas. Se nós não entendermos a lógica do dom, nós vamos ler errado a palavra de Deus. Vamos pensar que Deus está mandando que nós dominemos, temos uma postura dominadora com relação à criação. Mas isso é uma mentira. A dominação que Deus pede de nós é uma dominação de doação. Se nós não vivermos essa dinâmica de doação, nós não vamos entender bem o que é essa dominação. Vocês entenderam? Eu espero que sim. Deus também se doa aos homens quando, apesar dos seus pecados, apesar das suas limitações, Deus vai lá, chama Moisés e liberta o povo do Egito. Deus está constantemente indo atrás do seu povo, constantemente buscando pelo seu povo. Então Deus está constantemente se doando ao seu povo, doando a sua palavra, doando aquilo que ele mesmo é, né? Fala para Moisés, eu sou aquilo que sou. E doa a Moisés a sua palavra. E não bastando só se doar nessa perspectiva da libertação de Israel, Deus também se doa nas profecias, guiando o seu povo durante todos os momentos. Ao final de todas as contas, Deus se doa ao homem. E eu estou falando aqui ainda de Deus Pai, Criador, aquele que fundou o universo, né? Ele se doa ao homem. Mas essa dinâmica não é só de Deus Pai, não. Deus Filho, Jesus Cristo, quando se encarna, como é que eu posso dizer? É a manifestação mais plena e perfeita dessa doação de Deus da humanidade. Jesus Cristo despoja-se da sua condição divina e se faz homem. A gente pode notar lá em Filipenses 2, dos versículos 6 ao 8, Deus, não se contendo, entre aspas, né, não se contendo na sua divindade, se derrama sobre a humanidade e se faz homem. No princípio, aquele verbo que estava com Deus, que era Deus, se faz homem. Não doa mais a sua palavra simplesmente. Não doa mais toda a criação simplesmente. Deus vai além. Deus doa a si mesmo. O dom dos dons. Doa a si mesmo pela humanidade. E é interessante porque esta palavra, que no Antigo Testamento era doada ao homem, assume em Jesus Cristo uma dimensão radical. Porque Jesus Cristo, fala lá no começo do Evangelho de João, Jesus Cristo é a palavra. Então, ou seja, a doação de Deus, a palavra de Deus, se faz carne. Verbum caro factum est. O verbo se faz carne. Aquela palavra que antes Deus falava por meio dos profetas, por meio da sua revelação a Abraão, Deus já não fala mais por meio de intermediários. Mas Deus assume a nossa humanidade. Deus se doa Ele mesmo aos homens. Essa doação assume uma dimensão radical, porque Cristo revela o rosto do Pai.
Cristo mesmo fala, quem me vê, vê o Pai. Essa doação assume também uma dimensão radical na cruz. No próprio Filipenses fala, né? Não se fez soberba da sua condição divina, mas doou-se até a morte. E morte de cruz. Se fez como que um escravo. E doou-se até a morte, e uma morte de cruz. E é interessante que Jesus, entre aspas, não se faz satisfeito em se doar na cruz, mas não se faz satisfeito em doar-se só na condição humana. Ele vai além, até mesmo nisso. Não só se faz homem, mas se faz Eucaristia por amor a nós. Em Filipenses diz, né? Deus, não contendo a sua condição divina, se faz homem, assume em tudo a humanidade. E eu, Deus Imar, iria muito além. Deus não só se faz homem, mas se humilha até se fazer pão. Se doa completamente na Eucaristia. E por fim, nos dá o maior de todos os dons, que a igreja chama, né? O dom dos dons, que é o Espírito Santo. Ou seja, a própria dinâmica da Trindade é dom pelo homem. Nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender quem é Deus. Quando Deus fala, Deus é amor, quando João fala, Deus é amor, quando Deus se manifesta como amor, Deus se manifesta como dom de si mesmo para os outros. Então nós precisamos, diante dessa lógica do dom, dessa perspectiva do dom, analisar alguns pontos. Vamos analisar agora os elementos de antropologia filosófica, os fundamentos de antropologia. Deus nos cria, vocês podem notar aí no slide 6, Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Cria-nos todos para o amor. Ou seja, todas as pessoas são criadas para o amor, mas todo o nosso ser é criado, é direcionado para o amor. Toda nossa estrutura é direcionada para o amor. Então Deus nos criou corpo, Deus nos criou psique, alma, ânima, e Deus nos criou espírito. Nós não somos 3 em 1. Nós somos um ser só, uma pessoa que nos manifestamos em 3 dimensões diferentes. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir, tá certo? Nós não somos 3 em 1. Não somos. Nós somos um só, mas que nos manifestamos de 3 maneiras diferentes. Eu me manifesto no meu corpo, eu me manifesto na minha psique, na minha psicologia, na minha alma, e me manifesto no meu espírito. E aqui eu queria abrir um adendo, certo? Existe uma diferença, na antropologia filosófica, existe uma diferença entre alma e espírito. O que eu falo aqui de alma e espírito não é relacionado simplesmente aos conceitos teológicos de alma. Não é. Não é simplesmente quando a nossa alma vai para o céu. Eu queria aqui fazer uma diferença, tá certo? Entre alma e espírito. Alma, quando eu me referi à alma, quando João Paulo II se refere à alma, quando aqueles que teorizam antropologia filosófica se referem à alma, eles estão se referindo a um princípio ativo. Eles estão se referindo a um princípio ativo, uma dinamis, uma ânima, uma alma que nos move, tá certo? Essa alma faz referência à nossa psicologia, à nossa psique. Ou seja, então é ânima, dinamis, psique, isso é mais ou menos sinônimo. E o que é o espírito? O espírito é as nossas dimensões que estão relacionadas com a vontade e com a inteligência. Mas a vontade aqui não simplesmente, eu estou com vontade de comer sorvete. Não. É a vontade quanto firme decisão, uma firme decisão por alguma coisa. Vocês entenderam? Prestem bem atenção. Eu espero aprofundar um pouco mais isso nos próximos slides, tá certo? Preste bem atenção. Vamos seguir aqui para o próximo slide, para o slide 7. Eu
não tenho um corpo. Eu sou um corpo. Eu não tenho uma psique. Eu sou uma psique. Eu sou uma psicologia. Eu sou uma alma. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Vocês entenderam isso? Isso mostra, voltando, né? Eu sou um só ser. No meu caso, eu sou Deus e Mar, uma pessoa, mas eu me manifesto de 3 maneiras diferentes. Eu me manifesto pelo meu corpo, como vocês podem ver. O que vocês estão vendo agora é o meu corpo. Eu me manifesto pela minha psicologia. Quando eu digo que manifesto pela minha psicologia, o que eu quero dizer? Que, primeiro, eu tenho uma interioridade. Eu tenho sentimentos. Eu tenho paixões. Eu tenho vontades. Vontades que eu digo enquanto passividade, né? Eu estou possível de sentir sede. Eu estou passível de sentir cansaço. Isso tudo está relacionado com minha categoria de alma, certo? Eu estou passível de ter valores na minha vida, ou seja, de achar que uma coisa é melhor do que a outra. Vocês entenderam isso? Mas quando eu falo de espírito, entenda bem, quando eu falo de espírito, eu estou dizendo que eu sou um ser livre. Eu tenho a liberdade de me decidir e fazer o que eu quero. Eu tenho não só como ser livre, mas um ser livre e inteligente. Eu tenho a inteligência de aprender coisas novas. Eu tenho a inteligência de criar coisas novas. E essa minha inteligência, ela não é só uma inteligência simples e pura. Ela é uma inteligência livre. E a minha liberdade não é só uma liberdade pura, nua e crua. Ela é uma liberdade inteligente. Então, como isso é um pouco complexo, eu vou repetir, tá certo? Eu vou falar novamente. Eu tenho um corpo, tenho uma alma e tenho um espírito. Eu vou, para deixar bem mais claro isso, eu vou usar um exemplo que vai exemplificar bem, que vai deixar bem claro isso, tá certo? Vocês estão vendo esse copo d'água, tá certo? Estão vendo aqui? Eu tenho sede, estou com sede. A minha sede tem dimensões corporais, ou seja, o meu corpo manifesta corporalmente que eu estou com sede. Por exemplo, o meu sangue pode ficar com concentração mais forte. O meu estômago pode estar vazio. São manifestações corporais, certo? Eu posso ficar com uma solução hipertônica. O que isso quer dizer? Que eu estou com sede corporalmente. Deu para entender? Contudo, da dimensão do corpo, certo? Agora na dimensão da psicologia. Eu sinto sede. Eu tenho o sentimento de sede dentro de mim. Eu sinto a paixão, entre aspas, eu sinto a vontade, a passividade de beber água. Vocês entenderam isso? Certo. Na categoria de espírito, o que isso quer dizer? De que mesmo o meu corpo precisando, mesmo eu sentindo vontade de beber água, ou seja, eu estando passivo de beber água, eu sentindo todas as dimensões psicológicas da vontade de beber água, inclusive o sentimento de sede, eu posso optar por não beber água, como eu estou fazendo agora. Eu não estou bebendo água. Eu posso, por exemplo, escolher por não beber água por saber que o copo está contaminado. Eu posso optar por não beber água para doar a um irmão meu que está com mais sede do que eu. Eu posso não beber água por saber que aquele copo é de outra pessoa e não meu, e eu não vou roubar dela. Vocês entenderam? Então, na categoria de espírito, inteligência e vontade. Na categoria de alma, paixões, sentimentos, desejos. Na categoria de corpo, tudo aquilo que se manifesta quanto fisiologia. Eu espero que vocês tenham deixado isso tenha sido bem claro. Por exemplo, agora, vou usar da minha liberdade, da minha inteligência e vou beber um copo d'água. Mas, quando eu digo que eu sou um corpo, uma alma e um espírito, certo? Eu não sou umas coisas só. Eu não sou só um corpo. Eu não sou só uma psicologia, uma psique. Eu não sou só um espírito. Isso é bem interessante entender.
Eu sou, ao mesmo tempo, Deus e mar, um ser, uma pessoa, que tenho 3 categorias: corpo, alma e espírito. E essas 3 categorias, voltando à lógica do dom, todas essas 3 categorias foram criadas para o dom, porque fui criado à imagem de Deus. Eu fui criado à imagem de Deus, não foi só o meu espírito que foi criado à imagem de Deus. Não foi só a minha psicologia que foi criada à imagem de Deus, mas também o meu corpo, a minha alma e o meu espírito foram criados à imagem de Deus. E nessas 3 estruturas, Deus deu uma dinâmica de amor, uma lógica de amor. Vamos seguir para o slide 8, tá certo? Não basta definir o homem como um indivíduo da espécie Homo, nem sequer Homo sapiens. O termo pessoa não se deixa encerrar na noção de indivíduo de uma espécie, porque há nele alguma coisa a mais, uma plenitude e uma perfeição de ser particulares, que não exprimir senão empregando a palavra pessoa. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer que eu sou um corpo, que eu sou um animal. Eu não posso dizer que eu sou simplesmente um animal racional, um ser da espécie Homo sapiens. Eu vou muito além disso. Eu sou uma pessoa. Quando João Paulo II, né, como a gente falou na primeira aula, dá um enfoque personalista, ele quer mostrar que a pessoa, existe algo mais nela, né? Enquanto Demócrito, que é um filósofo antigo, um filósofo grego antigo, diz que o homem é um microcosmo, Demócrito diz isso numa dimensão de que no homem existe como que um microcosmo, vocês conseguem imaginar um universo pequeno dentro do homem? Demócrito quer mostrar que o homem existe uma magnitude dentro do homem, tá certo? João Paulo II ele não fala simplesmente isso. João Paulo II, Karol Wojtyla, disse que o homem é um macrocosmo. O que ele quer dizer disso? De que não só o homem apresenta em si dinâmicas que são semelhantes à do universo, porque são misteriosas, mas o homem vai além do universo. Isso é muito belo. O homem vai muito além do universo, por isso ele não é um microcosmo. Ele é um macrocosmo, porque ele é uma pessoa. Porque o homem é uma pessoa. Sigamos aí para o slide 9. É significativo que, graças à sua interioridade e à sua vida espiritual, o homem não só constitua uma pessoa, mas ao mesmo tempo pertença ao mundo objetivo e exterior e faça parte dele de uma maneira que lhe é própria. A pessoa é precisamente um objeto tal que, enquanto sujeito definido, comunica estritamente com o mundo exterior e se introduz nele radicalmente graças à sua interioridade e à sua vida espiritual. Preste bem atenção, que isso é um pouco complicado. É preciso acrescentar que assim se comunica não só com o mundo visível, mas também com o mundo invisível e, sobretudo, com Deus. Este é outro sintoma da especificidade da pessoa no mundo visível. Para não interromper o mesmo raciocínio, eu vou ler o próximo slide e nós fazemos uma explicação sobre os dois, que é um pouco complexo. A comunicação da pessoa com o mundo objetivo, com a realidade, não é só física, como sucede em todo ser natural, e nem sequer unicamente sensitiva, como nos animais. Enquanto sujeito claramente definido, a pessoa comunica com os outros seres por meio da própria interioridade. Ao passo que o contato físico, de que também é capaz, porque possui um corpo, e em certo sentido é um corpo, como havíamos falado, e o contato sensitivo
como nos animais, não são seus meios característicos de comunicação com o mundo. Pode parecer uns termos meio difíceis, mas é uns termos filosóficos, tá certo? Mas o que ele está dizendo? Em suma, é uma coisa muito simples. Vamos prestar atenção aqui. O homem não é só um corpo. O homem não é só uma alma. O homem não é só um espírito. E ele, por ser um corpo e ser um espírito, e ser uma alma, ele se comunica com o mundo exterior, ou seja, ele não é só um espírito desencarnado, certo? Mas ele se comunica com todos os exteriores. Por exemplo, se alguém me bater, eu vou sentir dor. Se alguém me xingar, eu vou me sentir ofendido. Vocês entenderam? Mas eu me comunico com todo mundo, eu sinto sede, eu sinto fome, eu sinto cansaço e etc. Mas eu vou me comunicar com todo mundo, mas a partir de uma interioridade. Não existe só uma sucessão natural nas coisas, mas eu dou um sentido a todas as coisas. Ou seja, as coisas são para mim não só simplesmente coisas, mas elas apresentam para mim também um sentido. Vou exemplificar mais especificamente. Por exemplo, o livro. O livro para mim não é simplesmente um conjunto de celulose reunido, organizado de uma maneira estrutural e compactuada a partir de várias folhas seguidas, formando uma estrutura de impressão por meio de uma tinta formada quimicamente. Não. Ele é isso? É. Ele é isso. Mas ele não é só isso. Porque para mim, esse livro tem um sentido, tem uma dimensão simbólica, tem uma dimensão interior. Se olharmos para essa capa, ela é composta de celulose? É. Ela é composta de um processo químico que é feito para acontecer isso? É. Mas ela não é só isso. Para mim, isso tem um significado. Amor e responsabilidade. Eu espero que você esteja entendendo. E isso entra naquela dimensão que eu falei para vocês, dialética de João Paulo II. Ele não nega as características visíveis, as características pessoais, as características corpóreas, tá certo? Mas ele assume essas características corporais, psicológicas, numa outra dimensão, numa dimensão do significado, numa dimensão da liberdade, numa dimensão da inteligência. Ou seja, o homem é um ser corporal? O homem é um ser corporal. Mas ao mesmo tempo ele não é só um ser corporal e assume essas dimensões corporais numa dinâmica espiritual. Porque ele dá sentido a essas coisas. Ele se comunica com todos os seres humanos, seres físicos, biológicos, mas ele se comunica a partir de uma interioridade. Vocês entenderam? Ele se comunica a partir de um modo que é próprio. Saindo um pouco dos conceitos filosóficos, que é um pouco complicado, eu queria aqui chamar vocês para uma determinada atenção. Isso a gente pode notar bem claramente. Se uma pessoa chega para você e diz assim, amigo, você está gordo, né? A grande maioria das pessoas hoje vai se sentir ofendida, não é não? Isso é muito claro, isso é muito fácil de se ver. Mas se você for aqui para o interior do Ceará, assim, bem lá no interiorzinho, né? Você chega lá, aí chega aquela senhorazinha assim, bem pouco instruída, né? Assim, meu filho tá bonito, tá gordo, né? Ou seja, aquela mesma palavra, aquela mesma expressão física, são assumidas pelas pessoas de maneiras diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma interioridade. Se eu chego no interior desse, como eu já cheguei, e uma senhora diz isso para mim, meu filho tá bonito, tá gordo, né? Eu não sei se eu me sinto elogiado, porque eu sei que ela está querendo me elogiar, ou não sei se eu me sinto ofendido, porque eu realmente estou um pouco gordinho, né? Então essas dimensões a gente precisa entender nessa perspectiva dialética, do corpo, alma e espírito, de que nenhuma dessas dimensões são negadas, mas são todas assumidas num outro nível. E nós nos comunicamos com os outros aqui é numa dimensão mais filosófica, com os objetos inanimados, com as pessoas e com Deus, a partir de uma interioridade que é própria. João Paulo II fala, vocês seguirem aí para o slide 11, tá certo? Que a pessoa é um altere incommunicabilis, ou seja, porque ele tem essa interioridade, ele é um ser incomunicável.
é um ser inalienável. É um ser que você não consegue exprimir 100% o que você quer falar. Claro que você consegue se comunicar com as pessoas, consegue ter essa dinâmica da comunicação, mas você nunca vai esgotar o que você realmente é. Seguimos aí no slide, né? Sem dúvida, o laço da pessoa humana com o mundo tem início no plano físico e sensorial, mas assume uma forma peculiar que é só ao homem compete, que isso acontece na esfera da vida interior. Isso acontece porque o homem é um indivíduo de natureza racional. E também acontece isso pelo fato da pessoa ser incomunicável, inalienável, e estar em estreita relação com a sua interioridade, com a sua autodeterminação, com o seu livre-arbítrio. Vamos lá. Ou seja, vamos retomar, né? Eu me comunico com o mundo a partir de uma interioridade que é própria, de um sentido que eu dou ao mundo, que eu vou dando ao mundo. Por isso eu sou um alter incomunicável. Para o mundo, eu sou um ser que sou incomunicável com o mundo. Não quer dizer que eu não me relacione com o mundo. Quer dizer que no meu sentido mais profundo, tá certo, pessoal? Naquilo que mais profundamente eu sou, o mundo não consegue me captar. O mundo não consegue me resumir. Tá certo? E isso acontece não só porque eu sou um mistério, e nisso também eu sou semelhança com Deus, porque Deus é um mistério, mas também porque eu me autodetermino, ou seja, eu tenho um livre-arbítrio. E é interessante nós notarmos aqui uma perspectiva do mistério cristão. O mistério cristão não é o mesmo mistério da ciência. O mistério da ciência quer dizer o quê? Que você nunca vai conseguir encontrar a verdade naquilo dali. O mistério cristão não é isso. O mistério cristão é aquilo que Deus é um mistério, por exemplo. Não quer dizer que você não vai conhecer a Deus? Não. Quer dizer que você pode conhecer a Deus, mas que quanto mais você conhece a Deus, mais você tem o que conhecer de Deus. Nessa mesma perspectiva é o homem. Quanto mais você conhece o homem, quanto mais você conhece os seus amigos, quanto mais você conhece as pessoas, mais você tem o que conhecer das pessoas, porque as pessoas são mistérios. Mistérios incomunicáveis. Sigamos aí para o slide 12. O ser humano, com efeito, é chamado ao amor como espírito encarnado, isto é, alma e corpo na unidade da pessoa. O amor humano abarca também o corpo, e o corpo exprime também o amor espiritual. A sexualidade, portanto, não é qualquer coisa puramente biológica, mas refere-se antes ao núcleo íntimo da pessoa. O uso da sexualidade como doação física tem a sua verdade e atinge o seu pleno significado quando é a expressão da doação pessoal do homem e da mulher até a morte. Vamos seguir aí no slide 13, tá certo? Agora nós vamos fazer as distinções entre afetividade, sexualidade e genitalidade. Essa distinção ela é fundamental, nós precisamos distinguir, né? A genitalidade, pessoal, mas a gente precisa entender isso, primeiro, né? A partir daquela lógica, aquela dinâmica do corpo, alma e espírito, entendendo isso como criado por Deus na lógica do dom, tá certo? Tudo isso que eu estou falando vai se concatenando uma coisa com outra. Então vá prestando atenção e tentando fazer essa associação comigo. Eu não vou poder ficar fazendo sempre essa associação por causa do tempo, tá certo? Sobre a genitalidade. Ela faz referência ao órgão genital, propriamente dito, né? Ela está muito mais relacionada ao corpo. Ou seja, a genitalidade do homem, do sexo masculino é uma, e o da mulher é outra, né? Salvo raras exceções de realmente problemas fisiológicos, né? Se segue normalmente essa mesma regra, né? A afetividade, contudo, ela faz referência como nós apreendemos a realidade. Ela está mais relacionada à psique. Já a sexualidade, ela faz referência ao meu ser como um todo. A maneira de eu ser como uma pessoa. Ela está relacionada à categoria de espírito. Porque a gente fala em sexualidade, as pessoas pensam, já pensa em genitalidade, né? Já pensa nos órgãos genitais. Mas não tem nada a ver diretamente, não. Porque nós falamos em afetividade, nós pensamos em afetos, né? Assim, mas isso não tem nada a ver diretamente. Genitalidade faz referência aos genitais.
A afetividade faz referência a como psicologicamente nós aprendemos a realidade, e a sexualidade é a integração de todo o meu ser. Preste bem atenção. Eu, por exemplo, sou homem, mas eu não sou homem só no meu órgão genital, não. Se você tirar um cabelo meu e for fazer o teste de DNA, você vai ver que naquele cabelo é homem. Qualquer parte do meu corpo, você vai notar lá que é um homem. Não só no meu genital. E não só nas partes fisiológicas, mas psicologicamente, os meus afetos, a minha afetividade se manifesta como homem. Vocês que namoram certamente vão saber disso muito melhor do que eu, né? O homem é muito diferente da mulher, por causa das características psicológicas, afetivas. A afetividade dos dois são diferentes. Já a sexualidade é exatamente todo o meu ser. Tudo aquilo que eu sou, a minha maneira de pensar, a minha ordem de valores, aquilo que eu penso sobre a realidade, aquilo que eu boto como significado, meus atos de inteligência. Existe uma diferença também entre o homem e a mulher nessa perspectiva, né? Estudos da psicologia comprovam, né? Não se sabe a origem, por que é assim, mas sabe-se, né, em dados estatísticos, que muitas vezes os homens têm muito mais facilidade em lidar com as áreas de cálculo, de matemática, de física, de biologia, de química, enquanto as mulheres conseguem lidar muito mais com as realidades de ciências humanas, né? Filosofia, sociologia, a história, as humanas como um todo, né? Então existe uma diferença, né? Passemos para o próximo slide, slide 14. A genitalidade, ela faz referência ao corpo, contudo não pode ser entendido como separado das demais realidades da estrutura humana. A genitalidade, ela não é determinante no processo de integralização do ser humano. Isso vocês podem bem notar do que eu estou falando. O homem não pode ser entendido simplesmente num fator biológico. Precisa ser integrado na personalidade como um todo. O processo da integralização da genitalidade na realidade da pessoa não é automático, não é instintivo. Sigamos aí para o slide 15. A afetividade é a maneira como a pessoa se relaciona com o mundo, com as outras pessoas e com Deus. A maneira de um homem se relacionar é diferente da maneira de uma mulher de se relacionar. Nenhum desses fatores podem se separar da realidade da pessoa integral. A afetividade é como um óculos que usamos para ver a realidade. Ela, ao mesmo tempo, não pode ser separada do caráter genital, porque pode acontecer simplesmente na ordem da repressão e da fantasia, e nem pode deixar de ser integrado na sexualidade como um todo, porque viraria ilusão e libertinagem. Explicando, né? Se, por exemplo, nos meus afetos, eu nego minhas características corporais, por exemplo, que são envolvidos por hormônios, que têm os desejos naturais, isso não é nenhum problema. Eu vou tratar dessas minhas características sexuais de uma maneira repressiva. Mas se por outro lado, eu dissociar do meu fisiológico, eu vou viver a minha afetividade simplesmente como uma ilusão. Vocês entenderam? Mas por outro lado, se eu tratar da minha dimensão corporal e afetiva e não integrar elas na minha sexualidade como um todo, isso eu vou viver da minha afetividade, das minhas características sexuais, simplesmente como uma ilusão ou como uma libertinagem. Não vou integrar elas na dinâmica do dom. Vocês entenderam? Nós não podemos negar nosso corpo, nós não podemos negar a nossa psicologia, nós não podemos negar o nosso espírito. Nós temos, do contrário, que integrar todas essas dimensões numa direção. E qual é essa direção? A lógica do dom. A doação de Deus para nós e a nosso caráter natural de doarmos. Porque Deus coloca esse desejo no nosso coração. Vejamos agora o slide 16, a sexualidade. Ela está ligada ao que a pessoa é. Não é simplesmente o fruto de um impulso biológico, das marcas históricas e pessoais.
ou marcas de uma estrutura social. Pessoal, isso é fundamental nós entendermos. Existem muitas linhas na psicologia, na filosofia, que quer dizer que a nossa sexualidade é formada simplesmente por um determinismo biológico. Ou seja, eu nasci homem, X e Y, e pá, sou homem. Não. Não. Eu posso construir a minha sexualidade a partir de uma outra dinâmica. A partir de uma outra dinâmica. Mas, por outro lado, eu também não construo a minha dimensão sexual simplesmente pelo que a sociedade me coloca como certo. Não. Existe uma dimensão, uma estrutura por detrás disso. A sexualidade é um componente fundamental da personalidade. Ainda no slide 16. Um modo de ser, de se manifestar, de se comunicar com os outros, de sentir, de expressar, de viver o amor humano. Esta capacidade de amor, como dom de si, tem por isso uma certa encarnação no caráter esponsal do corpo, no qual se escreve a masculinidade e a feminilidade da pessoa. Preste bem atenção. A minha sexualidade, ela não faz referência só aos meus órgãos genitais. Não faz referência só ao meu modo de pensar, à minha psicologia. Mas ela também faz referência a todo o meu modo de ser. E eu preciso manifestar ela no caráter esponsal do corpo, que a gente vai falar mais à frente. O caráter esponsal é exatamente o caráter de doação de si mesmo. É fazermos de nós, todos, corpo, alma e espírito, um dom para o outro. E nós precisamos entender essa dimensão do caráter esponsal do corpo a partir de uma masculinidade e de uma feminilidade. Eu, Deus e Mar, tenho que fazer a integração da minha sexualidade, da minha genitalidade e da minha afetividade enquanto homem. Não posso negar o que eu sou, eu não posso negar que eu sou um homem. Uma mulher não pode negar que ela é mulher, porque elas foram criadas assim. Vocês entenderam? E eles têm que fazer essa integração do corpo, alma e espírito, ou seja, genitalidade, afetividade e sexualidade, numa dimensão da masculinidade e da afetividade. De maneira concreta, agora saindo dessa parte mais abstrata, de maneira concreta. Por exemplo, eu, como Deus e Mar, como homem, independente da opção que eu faço pela castidade, pela vivência concreta da castidade, da vontade de Deus na minha vida, eu não posso mentir que eu olho para uma mulher e vejo nela uma beleza, não só uma beleza, né, mas algo que me atrai, algo que me puxa. Isso não é problema. Isso não é errado. Né? Isso não fere os mandamentos. Assim, olhar para uma mulher e achar bonito. Né? Mas eu preciso integrar essa dimensão numa característica, numa categoria mais espiritual. Ou seja, ver naquela beleza não como algo que eu tenho que roubar, algo que eu tenho que desfrutar, mas algo que eu tenho que me doar, porque Deus me criou nessa dinâmica do dom. E mais além, de eu olhar nela e ver a beleza de Deus. Sério. Não olhar nela com desejo concupiscente de tomar uma coisa para mim, de tomar aquilo para mim, mas ver nela, ver naquele corpo mesmo, não é só ver, eu tenho que olhar para o espírito dela. Não, ninguém olha o espírito de ninguém. Nós conhecemos o espírito, a psique das pessoas, à medida em que nós vamos convivendo com elas. A primeira coisa que nós olhamos é o corpo. É verdade, isso não é ruim não. Olhar para um corpo belo, graças a Deus. Que bom, Senhor, que Tu criou um corpo tão belo. Que bom mesmo. Mas eu olhar para aquilo dali não com um desejo concupiscente de tomar aquilo para mim, de vai ser meu. Não. De que Deus criou belamente aquilo, mas que aquilo é um objeto para eu amar, para eu me doar. E aí eu vou integrando isso numa dinâmica do dom. Eu vou integrando isso sem negar meu corpo, sem negar a minha psique, mas assumindo isso numa dinâmica espiritual. E eu vou assumindo isso como um homem. Porque é lógico, se eu olho para uma mulher, eu sinto a atração de olhar para uma mulher, não é a mesma intensidade que eu olho para um homem. Isso é muito fácil de se ver. Nas relações mesmo nós notamos isso, né? Para quem, assim, né? Um exemplo bem prático, para quem distribui panfleto, a gente nota, se a gente vai em algum evento da igreja, a gente vai panfletar,
É muito mais fácil os homens panfletarem para as mulheres e as mulheres panfletarem para os homens. Isso não é nada de errado, isso é normal, natural. Então a gente precisa fazer essa integração enquanto homem e enquanto mulher, tá certo? Enquanto masculinidade e enquanto feminilidade. Slide 17. É durante o crescimento que o homem e a mulher vão formando a sua sexualidade, identificando os papéis. A convivência com pessoas de outro sexo é muito importante para a formação da personalidade e sexualidade. O processo particularmente difícil da sexualidade é o da sua integração, isto é, da harmonia de todos os elementos da identidade enquanto pessoa. A integração da sexualidade humana não é automática. Então, isso é bem claro, a gente deixa isso bem claro a partir daquilo que a gente falou, né? Então a gente já falou, só uma breve revisão, sobre a lógica do dom. Falamos sobre as estruturas da personalidade de uma pessoa, corpo, alma e espírito. Como essas estruturas se manifestam na dimensão da sexualidade, no corpo, genitalidade, na alma, psicologia, na alma, na psicologia, afetividade, na espírito, sexualidade. Agora eu quero, nessa dinâmica do dom, como é que essas três dimensões são assumidas em nós na lógica do amor. Na lógica do amor, pessoal, nós precisamos, em português, é um pouco mais pobre para a palavra amor. Em português nós usamos indistintamente amor para tudo, né? Ah, eu te amo, você me ama, se você vai fazer sexo, é amor. Qualquer coisa é amor. Eu amo a Deus, aí se eu peco, vou fazer sexo com uma pessoa fora do meu casamento, na concupiscência, aquilo dali é amor também. Nós usamos indiscriminadamente, né? Mas, do original, do latim, o termo amor, do grego, né? O termo amor ele se diferencia em três instâncias, né? Que traduzido para o latim fica mais ou menos assim. Amor concupiscência, que é o amor eros, amor de concupiscência. Vocês podem olhar aí no slide 18. Esse amor é esse eu amo-te porque tu me faz um bem. Existe o amor benevolência, ou seja, o amor de complacência ou de benevolência. Eu amo-te porque eu quero o teu bem, ou mais, eu quero ser um bem para ti. E por fim, um amor esponsal, que é eu preciso doar-me a ti. O amor concupiscência, no slide 19, não se reduz, portanto, só aos desejos, ou seja, não é só um amor erótico, como a gente pode imaginar. O amor concupiscência não é senão uma cristalização da necessidade objetiva de um ser virado para o outro. Todavia, na consciência de sujeito, este amor não se limita só à concupiscência. Aparece como um desejo de um bem para si. Amo-te porque és para mim um bem. O objeto do amor de concupiscência é um bem para o sujeito. Nós já notamos nesse tipo de amor um certo egoísmo. Uma determinada pitada de egoísmo. Porque eu amo-te porque tu és um bem para mim. Já o amor complacência, ele é um amor diferente. Leiamos aí no slide 20. A benevolência separa-se de todo interesse, do qual certos elementos ainda são perceptíveis no amor de concupiscência. A benevolência é o desinteresse no amor. Não diz, eu desejo-te como um bem, mas eu desejo o teu bem. Eu desejo que é um bem para ti. Uma pessoa benevolente deseja isto sem pensar em si mesmo, sem ter-se em conta a si mesmo. Seguindo no slide 21, por isso o amor de benevolência é um amor num sentido muito mais absoluto do que o amor de concupiscência. É o amor mais puro. Por meio da benevolência, aproximamo-nos o máximo daquilo que constitui a essência pura do amor.
é um amor que aperfeiçoa ao máximo o seu sujeito e que consegue realizar de modo mais perfeito tanto a existência do sujeito como da pessoa para a qual é orientado. Então, o amor de benevolência, ele é muito mais do que querer um bem para si. Ele é querer o bem para a outra pessoa, sem se contar para si mesmo, sem ter-se em conta em si mesmo. No slide 22. O amor do homem e da mulher não pode deixar de ser um amor de concupiscência. Claro, isso é lógico, é evidente. Mas deve tender a tornar-se uma profunda benevolência. Isto deve verificar-se especialmente no amor conjugal, onde está presente não só o amor de concupiscência, como a própria concupiscência. Nisto consiste a beleza e a dificuldade do amor conjugal. Ou seja, nós não podemos negar as dimensões corporais. Num casal, o casal não pode ser um casal espiritual, por exemplo, e negar a concupiscência nas suas atitudes. É claro, na relação sexual de um casal, o homem e a mulher, cada um sente em si um prazer. Cada um vê em si um bem para si. Eu vejo naquela mulher, no meu casamento, no caso, eu vejo naquela mulher um bem para mim. E isso não é ruim. Mas isso é ruim se isso ficar simplesmente aí. Eu só te quero enquanto tu és um bem para mim. Não, não pode ser assim. Do contrário, eu tenho que desejar, ter um desejo benevolente. O que isso quer dizer? Eu quero o bem para ti também. E no casamento, esse bem para ti toma um enfoque muito especial. Ou seja, eu não quero só um bem para ti, mas eu quero ser um bem para ti. Vocês entenderam? Então, na dinâmica, na própria relação sexual do casal, existe essa dialética de receber um prazer, receber um dom de amor, mas ao mesmo tempo de dar um dom de amor. De uma maneira única, de uma maneira inequívoca. E no casamento, especialmente no casamento, você não está ali doando só os seus corpos. Não existe ali um envolvimento de duas genitalidades. Não. Existe o envolvimento de duas pessoas que comprometeram o seu corpo no ato sexual, comprometeram a sua alma pelo relacionamento duradouro, a sua psicologia pelo relacionamento duradouro, e comprometer o seu espírito pela decisão de um ficar pelo outro. Então, no casamento existe a mais profunda manifestação de um amor completo, um amor doado, um amor concupiscente e, ao mesmo tempo, um amor benevolente. Lembrando, observação, esse amor concupiscente não é o pecado da concupiscência, tá certo, pessoal? Não é. Esse amor concupiscente é o que ele chama de um amor que quer o bem para si, tá certo? E por fim, nós precisamos falar sobre o amor esponsal. O amor esponsal, ele é diferente dos outros aspectos e formas de amor que analisamos. Ou seja, ele é diferente do amor benevolente e é diferente do amor concupiscente. Ele consiste no dom da pessoa. A sua essência é o dom de si mesmo, do seu próprio eu. É uma coisa diversa da atração. É ao mesmo tempo alguma coisa mais do que a concupiscência e até do que a benevolência. Todos esses modos de sair de si mesmo para outra pessoa, só com vista ao seu bem, nunca vão tão longe quanto o amor esponsal. Dar-se é mais do que querer bem. O amor esponsal, então, existe o amor benevolente, o amor concupiscente, que, claro, se a gente analisar o amor benevolente é um pouco mais do que o amor benevolente, do que o amor concupiscente, porque quer o bem da outra pessoa e não quer somente o bem para si. Mas o amor esponsal é como se fosse um salto muito maior de qualidade. Porque não é só eu querer o bem ou buscar o bem, não. Mas é eu doar-me, é eu dar-me para outra pessoa. E de uma certa maneira ele não nega o amor concupiscente e nem o amor benevolente. Vamos analisar na dinâmica do casamento. Na dinâmica do casamento, por exemplo, quando um dá-se ao outro, ou seja, vive o amor esponsal, ele quer o bem para a outra pessoa
E faz isso sem negar o amor concupiscente. Mas ele dá-se, ele doa para o outro. E ele não tem medo de fazer isso, porque o outro também se doa a ele. E existe aí uma comunhão de duas doações. Não mais dois egoísmos, mas duas doações. Por fim, no último slide, nós queremos ver, Francisco, o que é a perfeita alegria. Então, eu vou terminar com essa história de Francisco, que aí ilustra bem o que é o amor esponsal. Francisco pergunta, irmão Leão, tu sabe o que é a perfeita alegria? E o irmão Leão, eu sei, Francisco, eu imagino que é quando a gente evangelizar todos os povos. Francisco diz, não. Então o que é, Francisco? Não, Leão, continue, diga. Não, Leão, Francisco, então é quando nós conseguimos distribuir todos os bens e não haja mais pobreza na terra. Francisco, é quando todos os doentes forem curados. Quando nós tivermos o dom de pregar e anunciarmos o evangelho em todos os cantos. E começou a falar várias coisas. E Francisco dizendo, não, ainda não é isso. Ainda não é isso. Leão se inquieta e diz, Francisco, então o que é? Irmão Leão, perfeita alegria é quando nós chegarmos no nosso convento, voltarmos de uma missão, e depois de todo esse tempo de viagem, nós batermos na porta e ninguém abrir. Nós continuarmos batendo e ninguém abrir. Nós continuarmos insistindo em bater, as pessoas perguntarem quem é, nós dissermos que é o irmão Leão e o irmão Francisco, e eles não acreditarem em nós. E isso no inverno, irmão Leão. Se no inverno nós continuarmos insistindo, nós continuarmos falando, e os irmãos ficarem tão estressados conosco, e saírem lá fora, baterem em nós e depois nos jogarem na neve, mas se mesmo assim nós não deixarmos de amar aqueles irmãos, aí está a perfeita alegria. Aí está a perfeita alegria. E por que essa é a perfeita alegria? Porque Deus nos criou assim. Deus não nos criou para sermos amados, para recebermos as coisas, mas para dar. E em dar está a mais perfeita realização do nosso ser. Vamos terminar essa aula de hoje rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.